preciosa de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Para desvelar os bruxos e os feiticeiros que hoje tem nome de padres e pastores dentro das igrejas. Deus não precisa dos padres e pastores para salvar. Deus não precisa dos padres e pastores para falar a humanidade. A Bíblia não é o livro dos padres, a Bíblia não é o livro dos pastores, mas a Bíblia é o livro dos profetas de Deus. Deus fala por um profeta. Deus não fala por um livro sagrado. Deus não fala por uma igreja. Deus não fala por uma religião. Deus é muito grande para estar preso em uma igreja. Todas as igrejas que você vê sobre a terra são portas para o inferno. Todas as igrejas que você vê sobre a terra são rede de pesca de Satanás. Mas quem disse isto? O profeta de Deus, Cacô Filipe, o juiz de Deus hoje sobre a terra, diz que todas as igrejas e todas as religiões conduzem para o mesmo inferno. Não há salvação nas igrejas católicas, não há salvação nas igrejas protestantes, não há salvação nas igrejas evangélicas, não há salvação em nenhuma igreja. Todas as igrejas é uma fraude, todas as religiões é uma fraude, todos os padres e pastores é uma fraude. Quem disse isto? O profeta de Deus, Cacô Filipe. Todos os habitantes da terra têm o direito de saber que as igrejas e as religiões é uma fraude sobre a terra. Todos os habitantes da terra têm o direito de saber que os padres e pastores é uma fraude. Mas para a salvação dos filhos de Deus, Deus envia um profeta. É por meio de um profeta que Deus fala à humanidade. Um dia Deus enviou Noé. Era por meio de Noé que Deus falava. Outro dia Deus enviou Moisés. Era por meio de Moisés que Deus falava. Outro dia Deus enviou Jesus de Nazaré. Era por meio de Jesus que Deus falava. Outro dia Deus enviou Paulo. Era por meio de Paulo que Deus falava. Mas aonde é que está o profeta de Deus hoje, pelo qual Deus irá falar? Se você perguntar ao padre da sua igreja, ele vai dizer que Deus não tem um profeta hoje. Se você perguntar ao pastor de sua igreja, ele vai dizer que Deus não tem um profeta hoje. Mas por que que os padres e pastores não querem um profeta? Porque eles querem continuar arrecadando os dízimos e ofertas nas suas igrejas. Por que que os padres e pastores não querem um profeta? Porque eles querem continuar construindo seus impérios com os dízimos e ofertas do povo. Deus não está nas igrejas católicas. Deus não está nas igrejas protestantes. Deus não está nas igrejas evangélicas. Deus não está na maçonaria. Deus não está no espiritismo. Deus não está no judaísmo. Deus não está em nenhuma igreja. Deus não precisa das igrejas para falar aos vivos. Deus não precisa das igrejas para nada. Deus envia um profeta para salvar os seus filhos. Deus enviou o coronavírus por causa do pecado dos homens. Deus enviou o coronavírus por causa das igrejas. Deus enviou o coronavírus por causa das religiões. Deus enviou o coronavírus por causa dos padres e pastores. Se não tivesse tanto igreja sobre a terra, Deus não tinha enviado o coronavírus. Se não tivesse tantas religiões sobre a terra, Deus não tinha enviado o coronavírus. Se não tivesse tantos padres e pastores sobre a terra,
Deus não tinha enviado o coronavírus para punir a humanidade, mas por causa do pecado dos homens, por causa das igrejas, por causa das religiões, por causa dos padres e pastores, Deus enviou o coronavírus para a terra. O coronavírus é julgamento de Deus por causa do pecado. Deus enviou o coronavírus para a terra por causa de todo o mal que os homens têm feito sobre a terra. E o mal dos homens não é só o pecado, mas o mal que os homens têm feito sobre a terra é construir as suas milhares e milhares de igrejas sobre a terra. Um pecador em busca de Deus não sabe para onde ir. Ele não sabe se vai para as igrejas católicas, ele não sabe se vai para as igrejas protestantes, ele não sabe se vai para as igrejas evangélicas. Há uma confusão de igrejas sobre a terra. Em cada esquina há uma igreja. Numa rua você encontra 10, 15 igrejas diferentes. Você encontra igrejas uma de frente para outra. Você encontra igrejas uma do lado da outra. Será que Deus agora tornou-se o Deus da confusão? Será que Deus pode estar na confusão das igrejas? As igrejas estão divididas, mas elas dizem ter o mesmo Deus. Elas dizem ter a mesma Bíblia, dizem ter o mesmo Espírito Santo, dizem que vão para o mesmo céu. Mas se eles têm o mesmo Deus, por que não estão todos na mesma igreja? Por que não existe apenas uma única igreja sobre a terra, para todos os habitantes da terra? Se as pessoas têm o mesmo Deus, por que não tem a mesma doutrina? Por que não tem o mesmo batismo? Por que não tem a mesma fé? Deus não pode enviar igrejas para a terra. As igrejas é uma fraude. Deus envia um profeta para a terra. Igreja serve para dividir a humanidade. Deus não pode dividir a humanidade por meio das igrejas. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, de geração em geração envia um profeta. Para o nosso tempo, o profeta de Deus chama-se Cacô Filipe. Deus levantou um negro africano para ser o profeta de todos os habitantes da terra. Desta vez o profeta de Deus não é um branco da Europa, não é um amarelo da Ásia, não é um vermelho da América, mas Deus hoje visita a raça negra. É a primeira vez na história da humanidade que Deus levanta um homem negro para ser o profeta de Deus para todos os habitantes da terra. Leia a Bíblia. A Bíblia não tem livro de profetas negros. Leia a história. Na história não tem livro de profetas negros. É a primeira vez na história da humanidade que Deus levanta da menor raça da terra, a raça negra, um homem, faz dele o seu profeta para todos os brancos. Mesmo que você seja um branco racista, Cacô Filipe é o seu profeta. Mesmo que você seja um branco preconceituoso, Deus enviou um profeta negro como seu profeta. Estas são as bondades, as bondades